Você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994, preste atenção na apresentação de hoje. Eu vou repercutir mais uma decisão judicial favorável no seguinte sentido: o aposentado ou pensionista pode incluir todas as suas contribuições no cálculo para aumentar o valor do benefício previdenciário, bem como possibilitar o recebimento de eventuais valores atrasados do INSS. Se você não sabe do que estamos falando, trata-se da chamada revisão da vida toda, que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 1º de dezembro de 2022, que consiste basicamente no seguinte: a possibilidade do segurado escolher entre duas regras aquela que lhe for mais vantajosa. Em outras palavras, aquela que aumentar o valor do seu benefício mensal. Para te explicar essa decisão judicial, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Antes, duas observações. A primeira delas é que essa decisão judicial foi me enviada pela Núbia da Previcalc. O contato dela está na descrição do vídeo. E aqui eu já aproveito para agradecê-la por ter enviado essa decisão judicial a fim de que pudéssemos repercuti-la aqui em nosso canal para os nossos seguidores. A outra observação é um convite para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like e compartilha essa informação que é muito importante para milhares de segurados da Previdência Social. Dito isto, vem aqui para a tela do meu computador. Aqui nós estamos. Evidentemente, eu censurei alguns dados aí para preservar a identidade das partes envolvidas nessa sentença judicial. Somente para registro, e eu já vou aqui pular para as partes mais importantes dessa sentença. Trata-se de um pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando-se no cálculo da renda mensal inicial todo o período contributivo do segurado, sem a limitação a julho. Ou seja, o INSS, conforme eu tenho dito aqui em todas as minhas apresentações, na hora de conceder o seu benefício previdenciário, pensão ou aposentadoria, considera apenas aquelas contribuições que você fez depois de julho de 1994. E tudo aquilo que você pagou até julho de 1994, ele descarta, confisca, passa a mão. Salvo engano, quem julgou esse caso foi uma juíza lá da Justiça Federal do Paraná. Cascavel, está aqui, tá vendo? Ó? Cascavel. E aí ela faz aqui um breve histórico. Essa parte aqui é importante repercutirmos com vocês, tendo em vista que no caso da revisão da vida toda, isso aqui é muito questionado. Veja, ela cita uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2019, em que eles confirmam que mesmo quando a decadência, tá vendo aqui, ó, for no sentido de questionar o direito ao benefício mais vantajoso, ao melhor benefício, mesmo assim se aplica o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Vou ler e já explico, tá? Artigo 103 da Lei 8.213 de 1991 incide, ok, ó, aplica-se o prazo decadencial para o reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso. O que a magistrada está dizendo, gente? Olha, mesmo quando for
para pleitear o benefício mais vantajoso, direito adquirido ao benefício mais vantajoso, ainda assim aplica-se a decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.203 de 1991, que em resumo trata basicamente do seguinte: o segurado tem o prazo de 10 anos para pedir a revisão do seu benefício previdenciário. Passou desse prazo, operou a decadência, ou seja, você não pode mais. Perfeito? Continuando, ela cita aqui outros julgados, inclusive o julgado lá do STF, mas eu vou direto para a parte que nos interessa. Veja, somente para registro, está citando aqui a revisão da vida toda, tá vendo? Ó? Tema 1102 lá do Supremo Tribunal Federal. Olha o julgamento aqui, gente, ó. Está aqui, tá vendo, ó? Ó, 1 de dezembro de 2022, só para mostrar para vocês que se trata de fato de uma decisão referente à revisão da vida toda. Pois bem, aqui é a parte que nos interessa, que é o dispositivo da decisão. Ante o exposto, preste atenção, julgo procedente, aceito o pedido desse segurado, dessa segurada, para condenar, olha o termo aqui, ó, condenar o INSS a fazer o que, pessoal? Condenar o INSS a, letra A, revisar o benefício de aposentadoria, considerando-se no cálculo da renda mensal inicial RMI, todo, é importante até grifar isso aqui, ó, todo período contributivo, e não somente aquelas contribuições que foram pagas depois de julho de 1994, aplicando-se a regra definitiva. Olha aqui, ó, regra definitiva. Então, considero todo o período contributivo do segurado sem a limitação a julho de 1994 para aplicar a regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, porque essa regra ela é mais vantajosa. Letra B, pagar, condena o INSS a pagar, olha os atrasados aqui, ó, pagar as diferenças verificadas, respeitada a prescrição quinquenal dos últimos 5 anos, com a incidência de juros, eu tenho dito isso aqui direto, com a incidência de juros e correção monetária conforme a fundamentação. Perceberam que decisão importante? Eu quero repercutir mais decisões como essa aqui com vocês. É muito importante repercutirmos esse tipo de decisão em que os magistrados estão reconhecendo o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que aprovou a revisão da vida toda. Reforço, não é necessário aguardar a publicação do acórdão referente ao tema 1102 para entrar com ação. Eu tenho recebido informações de que tem alguns magistrados que estão pedindo para as partes do processo juntar a negativa do INSS, que é o prévio requerimento. Então você tem que pedir primeiro na via administrativa, se o INSS negar, aí sim você vai para o judiciário. Por quê, gente? Porque o INSS malandramente, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, abriu um campo lá no seu site, no Meu INSS, que possibilita o pedido administrativo da revisão da vida toda. Antes ele não queria, tanto é verdade que ele recorreu. Agora, de forma malandramente, para quê? Para questionar o prévio requerimento. Só que no caso da revisão da vida toda, se trata de matéria de direito. E nós temos a súmula, salvo engano, 350, o tema 350 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não há necessidade do prévio requerimento administrativo. Se eu errei o número da súmula, deve estar aparecendo aí na legenda para vocês. A súmula não, gente, a decisão correta do Supremo Tribunal Federal que diz que não há necessidade do prévio requerimento administrativo para você ir direto para o judiciário quando se tratar de matéria de direito, como é o caso da revisão da vida toda.
Agora, repercuta abaixo nos comentários se você entendeu as minhas explicações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.